Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E se Jesus passasse por você hoje e dissesse: meu filho, minha filha, me siga, o que nós teríamos que abrir mão para seguir esse Jesus que tanto nos ama? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Abram no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa leitura. No entanto, se você tiver a Bíblia, desejo que você pegue também e nos acompanhe na leitura orante da própria Bíblia, tá bom? Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação, e disse: segue-me. E Levi, levantando-se, o seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. A passagem de hoje, ela é muito conhecida por todos nós. Quantas vezes a gente já ouviu falar da vocação de Mateus, do chamado de Mateus, ou aqui no Evangelho chamado Levi. Mas é muito importante para a gente mergulhar no Evangelho, a gente saiba quem é Levi, quem é Mateus. Mateus, ele era um cobrador de imposto, e por ele ser um cobrador de imposto, era muito grave, porque os judeus eles tinham uma imagem do Messias que era a seguinte: o Messias seria um guerreiro, um forte imperador que viria para livrá-los das mãos do poder romano. E esses cobradores de impostos, esses publicanos, eles eram colaboradores do governo romano, ou seja, eles auxiliavam o governo romano a estar maltratando com altos impostos o povo judeu. Então imagine só como é grave, o quão eu gosto de utilizar a palavra de o discípulo improvável. Como era difícil ser, porque diante de toda essa história, o traidor do povo judeu, esse era Mateus. E muitas vezes os publicanos, eles eram ladrões e desonestos, porque era o seguinte: Roma chegava até ele e dizia: olha, no final do ano, eu só estou falando hipoteticamente, tá bom? No final do ano, eu preciso de R$1 milhão. No entanto, eles poderiam cobrar 1,5 milhão. E vamos supor que eles tinham amizades.
Então, essas amizades, é claro, de pessoas mais ricas, entendeu? De alto status. Então, ele cobrava menos dessas pessoas ricas e ele tinha que cobrar muito mais das pessoas pobres. Entendeu? Vocês veem a gravidade da situação? Então, eles eram muitas vezes esses cobradores de impostos, esses publicanos, eles eram ladrões, desonestos. E aqui, o Mateus, o pecado dele, ele é muito diferente do filho pródigo, porque o filho pródigo, para voltar para Deus, ele estava aqui em cima e ele teve que ir lá para a miséria, a ponto de passar fome e a ponto de lembrar, poxa, na casa dos meus pais as pessoas comem bem. E ele estava ali querendo pelo menos comer a comida dos porcos e não queria, ou seja, e não podia no caso. Ou seja, uma vida miserável, que era do filho pródigo. O de Mateus não, o pecado dele fazia muito bem a ele, financeiramente falando, que tinha segurança também do governo de Roma, tinha muita segurança do governo de Roma, e tinha até certo poder militar. Porque se a pessoa recusasse a pagar aquele valor de imposto, ele podia mandar o soldado romano prender. Então olha só quantos status Mateus ele tinha nesse meio. Ele tinha segurança, ele tinha uma vida financeira boa, ele era protegido pelo governo romano. Como Mateus estava mergulhado totalmente no pecado, na coletoria de impostos, ligado ao dinheiro e ao poder romano, cheio dos status. Humanamente falando, ele estava no bem bom, como muitas pessoas hoje se encontram no bem bom. Buscam poder aquisitivo, buscam status. Hoje as redes sociais mostram tanto isso, as pessoas numa corrida desenfreada por dinheiro, numa corrida desenfreada por fama, numa corrida desenfreada por status social, mas distante de Deus. Certa vez eu estava ouvindo Tibas Camargo, muito conhecido no meio católico, o marido de Dea, e ele falou da seguinte coisa, que dentro do coração de todo ser humano, dentro da alma de todo ser humano, existe um buraco. Existe um buraco. Você pode preenchê-lo, querer preenchê-lo da maneira que for. Com dinheiro, com pecado, com vícios, com fama. Utilizar seus status para tentar. Nada disso vai preencher, porque esse buraco, esse grande buraco, ele é do tamanho de Deus. E se você não preencher com Deus, se você não deixar Deus entrar, você ficará com um coração vazio. Um grande buraco no seu coração, no nosso coração. Aquela coletoria de impostos, onde Mateus estava sentado, tinha dinheiro, tinha status, tinha segurança, mas tinha muita ganância. E principalmente, queridos e amados irmãos, a falta de Deus. Em que coletoria de impostos nós estamos sentados hoje? No pecado da ganância, da avareza, da preguiça, da ira, do comodismo, dos vícios, seja ele de cunhos sexuais, que hoje toma tanto, né, a vida, porque os sites pornográficos, eles são de fácil acesso. Como tem crescido esse vício da luxúria. Mas também temos o vício da gula, que é tão comum e pouco nos policiamos. O vício da preguiça, ou então do orgulho,
onde a gente machuca, as outras pessoas nos machucam também, e nós não quebrantamos nosso coração com um orgulho imenso, uma dificuldade de perdoar, de pedir perdão também imensa, imensa, imensa. Onde se encontra o nosso coração? No entanto, como diz aqui, no versículo 14, quando ia passando, viu Levi, ou seja, Jesus olhou, e esse olhar de Jesus Cristo é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor, é um olhar de esperança, que não só vê somente o exterior, mas principalmente o coração. E por que ele diz que olha o nosso coração com misericórdia? Porque Cristo não vê primeiro o que somos, mas o que nós podemos ser. Jesus Cristo, ele não vê primeiro o pecado, mas o coração que pode ser transformado. Seu coração, ele precisa ser transformado? O meu precisa. Em muitos aspectos da minha vida ainda. É por isso que o milagre de Jesus Cristo aí, dessa passagem, Jesus ia passando e viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto. Esse milagre, ele não é físico, mas interior, porque o olhar de Jesus Cristo, ele transpassa os olhares de Jesus Cristo e de Mateus, ele transpassa, e nesse olhar toca o coração de pedra de Levi. E esse coração, ele é imediatamente transformado. Ele abandona tudo. E quando Jesus diz, Mateus, Levi, segue-me, ele silenciosamente deixa tudo, deixa dinheiro, deixa segurança, deixa status. E é importante a gente pontuar. Ele não negocia com o pecado, ele não olha para trás. Ele age silenciosamente, com decisão, sem olhar para trás, para seguir Jesus. E aqui eu quero contar um testemunho. Certa vez eu estava trabalhando no Porto da Folha e dentro do consultório apareceu uma mulher, e quando ela apareceu, meu coração queimou e eu vi que ela estava falando da mãe dela. E eu chamei ela, e à medida que eu ia conversando com ela, Cristo falou no meu coração: vá até ela, porque ela é Nossa Senhora. Era para eu visitar Nossa Senhora, Jesus Cristo, dentro de uma senhora que estava acamada. No entanto, meus queridos e amados irmãos, ela disse que o horário disponível para visitar a mãe dela era às 2 da tarde, em um verão, em um tempo de verão. Eu me lembro que no primeiro dia que eu fui, a sensação térmica era de 41 graus a 1,5 km de distância. Eu lembro que nesse dia não tinha um pé de pessoa na rua, não tinha ninguém. No entanto, Jesus, ele me chama e é necessário uma decisão. E aqui fica para vocês, o chamado de Jesus, ele exige uma decisão. E essa decisão que nós temos que tomar, é necessário que a gente rasgue o nosso coração, porque eu poderia estar deitado numa cama, eu poderia estar ali diante de um ar-condicionado, diante de um ventilador, eu poderia estar acomodado.
diante dos meus vícios, mas não é isso que Deus quer para mim. Deus quer que eu saia desse comodismo, tal quanto Mateus, transformar a sua vida de pecado em evangelho, que ele é um dos autores do evangelho, e Jesus Cristo, ele quer a mesma coisa para mim e para você, que nós peguemos o evangelho, ou então, para que a gente seja o evangelho vivo para as outras pessoas. E para a gente ser o evangelho vivo, é necessário que a gente tome uma decisão, tal como Mateus, da gente se levantar dessa mesa de comodismo, de pecado, de orgulho, porque é necessário que a gente siga Jesus Cristo, meus irmãos, para que a nossa vida seja uma folha do Evangelho, o próprio Evangelho vivo de Jesus Cristo para as outras pessoas, como esse Evangelho de São Marcos, como o Evangelho de São Mateus, que eu leio e através dele eu mude de vida. Nós temos que entregar nossa vida, como Mateus entregou, para Jesus Cristo, às outras pessoas. É necessário uma decisão. E como aqui está falando, Jesus ia passando. Não deixe que Jesus passe. Tome sua decisão nesse momento. Diga: Senhor, eu quero seguir, Senhor. Então está aqui todos os meus pecados, Senhor. Está aqui todo o meu comodismo, Senhor. Eles são seus, Senhor, porque eu não quero mais ele. Mais importante para mim do que tudo isso, Senhor, é te seguir. Porque eu não quero mais essa mesa de coletoria de impostos. Eu quero me sentar na sua mesa, Senhor, no paraíso. É necessário que a gente, tal como Mateus, a gente se levante dessa mesa e tome essa decisão de agora em pé caminhar com Jesus, transformar minha boca, que servia para cobrar, para agora anunciar o Evangelho. Oferecer as minhas mãos a serviço do reino, com coragem, com decisão. E me vem agora aqui na minha cabeça a lembrança de uma música. Eu acho que essa música é de Santa Teresinha. Na verdade, é uma frase de Santa Teresinha que é transformada em música, não é? Que é: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que eu tenho em tua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É que eu deixe as coisas desse mundo e me apegue somente a do alto. Como Mateus fez, que largue toda essa vida de riqueza, toda essa vida de glamour, toda essa vida de status, para viver agora uma vida de pobreza. E essa pobreza que eu estou dizendo não é somente de não ter dinheiro, é de não ser apegado às coisas que esse mundo nos oferece, mas ser apegado às coisas de Deus. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. E foi isso que Mateus fez. Mateus, ele deixou-se ser abraçado pela misericórdia e abraçou a misericórdia divina de maneira que, tão mergulhado, ele viveu o Evangelho até uma morte, e morte por martírio, por causa do nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos,
tal qual como Mateus, a gente aprenda a ver Jesus, ouvir Jesus Cristo e o chamado, e que a gente tome essa decisão, que a gente não negocie com o pecado, que a gente silencie. Mateus não falou nada, ele somente se levantou e seguiu o Mestre e fez do Mestre o dono do teu coração. Que a gente possa tomar a decisão de Mateus, deixar nossa vida de pecado, de comodismo, de orgulho, de dinheiro, de status, porque isso não nos leva para o céu. E que a gente abrace Jesus Cristo e tudo o que Ele quer para a gente. Que a gente abrace a missão, o sonho de Jesus Cristo para a nossa vida. Para que a gente saia da mesa de pecado e abrace a mesa da Eucaristia. Que a gente abrace o céu. Obrigado, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe e tenha um santo dia.